Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós vamos falar a respeito dos resultados do Porto de Itajaí. Para falar sobre o assunto, nós recebemos Éder Cassiano Moritz, técnico em nível superior da Superintendência do Porto de Itajaí. Olá, tudo bem, Éder? Tudo bem, agradecemos o convite e estamos aqui à disposição para falarmos um pouquinho do nosso querido Porto de Itajaí. Bom, o Porto de Itajaí registrou um crescimento de 37% no primeiro semestre de 2019 e os dados foram divulgados em um levantamento, um relatório que saiu agora até o mês de junho e que aponta crescimento em diversos segmentos, diversos setores do Porto. O setor de estatísticas, através da gerência de operações da Superintendência do Porto de Itajaí, finalizou esse relatório até junho e, paralelo aos dados gerais, foram apresentados também os referentes já a todo o primeiro semestre de 2019 e também já o cálculo com relação aos últimos 30 meses de operações portuárias. Bom, a que se deve esses ótimos resultados, Éder? Bom, na realidade, esse crescimento que a gente vem observando, ele já é uma constância já desde o exercício de 2018, quando gradativamente a gente conseguiu concluir principalmente as obras do berço 3, que nós estávamos fazendo a obra de realinhamento e reforço do berço 3 e o berço 4. Então, no decorrer de 2018, nós conseguimos terminar o berço 3 e ele já entrou em operação e também conseguimos diminuir uma boa parte das áreas que estavam sendo utilizadas como um canteiro de obras. Isso fez com que com outras ações que nós tivemos também durante o ano de 2018, quando conseguimos operacionalizar o gate número 2, com 2 linhas de entrada e saída de cargas, que isso ajudou bastante. A própria recuperação das linhas e serviços feitas pela IPM Terminais no segmento de cargas containerizadas foi muito importante. Isso somado nos deu uma condição de retomar a condição operacional que nós tínhamos na margem direita aqui no Porto Público antes da enchente de 2008, porque de 2008 para cá houve aquele período de reconstrução dos berços, 2010, 2011, depois tivemos mais um problema ali entre 2011 e 2012 no berço da IPM Terminais, o berço número 1, que era o berço novo. Posteriormente, então, a partir de 2014, começamos a fazer aquela obra que eu citei aqui de realinhamento e reforço do berço 3 e do berço 4. Então, de lá para cá, nós não tínhamos mais uma condição operacional que nós estamos encontrando hoje. Atualmente, ou seja, você se referiu ali ao primeiro semestre de 2018, nós estamos exatamente nesse melhor momento, desde 2008 para cá. Ou seja, a gente conseguiu, então, recuperar a condição operacional dos berços. Hoje, os berços 3 e 4, que fazem parte da margem direita, que se somam ao berço 1 e berço 2 da IPM Terminais, que são arrendados, estão em condições operacionais plenas, ou seja, podem atracar navios e operar os navios. As áreas que nós tínhamos de pátio, que estavam sendo utilizados como canteiro de obras, foram totalmente já recuperadas. E melhoramos a nossa condição de iluminação, melhoramos a nossa condição de pátio no sentido para melhorar a condição de segurança de circulação e movimentação das cargas, dos equipamentos, enfim. Tudo isso somado nos leva exatamente até essa condição de crescimento na movimentação de cargas, com perspectivas agora para o segundo semestre desse aumento ainda ser mais significativo por 2 motivos. Historicamente, a gente sabe que o segundo semestre tem uma movimentação maior, principalmente porque você tem as festas de final de ano, então a movimentação de cargas de importação aumenta, os contratos de exportações têm que ser cumpridos até dezembro, então isso sempre há um aumento natural na movimentação de cargas no segundo semestre. Nós também estamos atuando firmemente no segmento de carga roll-on, roll-off, na descarga de veículos, que foi um segmento novo para Itajaí, embora a gente já tenha historicamente resiste alguma movimentação na década de 90, por aí, com descarga de veículos, mas fortemente agora, nesses 2 últimos anos, com esse trabalho que foi feito junto à AGM do Brasil, conseguimos então ter novamente uma movimentação
nesse segmento, que foi muito importante, não só em termos de trazer mais uma movimentação para Itajaí, mas principalmente com um excelente valor agregado, que se soma já ao valor agregado das cargas containerizadas. E agora, recentemente, então, estamos trabalhando firmemente na movimentação de carga geral, essa carga geral especificamente celulose, que vai começar a embarcar agora já no decorrer desse mês de agosto. Então, os indicativos são muito bons e a explicação para isso é exatamente o resultado de todo esse trabalho que foi feito nesses 2 últimos anos, que agora começa efetivamente a trazer frutos, ou seja, você recupera o porto, a condição operacional do porto, a credibilidade com os clientes, e hoje nós estamos colhendo esses frutos. A gente até qualifica como ótimos resultados, né? Porque o momento 2019, final de 2018, início de 2019, marca diversos acontecimentos, diversas conquistas, diversos resultados que o Porto de Itajaí teve simultaneamente, né, como o senhor mesmo citou, as ações que foram feitas e que trouxeram esses dados aqui. Os dados estão disponíveis no portal, na internet, no portal do Porto. Quem quiser conferir lá, exatamente, pode. Eu só queria destacar que, juntando os cais público, o cais público versus também da APM Terminals, né, que é a empresa arrendatária dos berços 1 e 2, só do lado de cá do rio, a movimentação geral teve esse crescimento de 43%. Isso. 471.759 toneladas nas atracações. 43 navios destacaram um aumento de 30% na quantidade de TUs. O aumento foi de 43, apresentando a movimentação de 43 mil unidades. Essa é uma questão importante, assim, porque na realidade a superintendência do Porto de Itajaí, ou seja, a administração aqui do Porto de Itajaí, ela tem 2 funções básicas. Uma, na condição de ser responsável pelo Porto de Itajaí na margem direita, o porto público mais a área arrendada, em que é uma responsabilidade grande, porque a nossa missão é exatamente cuidar do porto. E a outra é muito maior no sentido de ser a autoridade portuária constituída aqui no Complexo Portuário de Itajaí. Então, quando a gente divulga as nossas estatísticas, a gente sempre destaca que o Complexo Portuário ele é um somatório de movimentação feita nos terminais privados e nos nossos terminais, no nosso terminal público aqui. Nos últimos tempos, a gente estava sempre vendo que os outros terminais estavam com uma excelente movimentação, e na parte do porto público, em função desses problemas que a gente colocou obras, etc., a gente não estava tendo um crescimento substancial. E agora, nessa recuperação, esse crescimento realmente é muito importante, porque essa carga está sendo movimentada e gerando uma atividade que eu acho que é muito importante para o segmento de mão de obra, que no porto público, obrigatoriamente, pela lei, tem que se usar a mão de obra ligada junto ao órgão gestor de mão de obra. Então, essa movimentação ela é importante para que esse segmento de mão de obra possa recuperar o espaço perdido naquele período pós-enchente. Então, isso é muito importante, além de toda a cadeia produtiva na área de logística, que quando o porto está bem, toda a atividade de prestação de serviços, armazenagem, etc., logística, distribuição de cargas também está indo bem, né? Houveram momentos muito difíceis antes de 2014 até 2016. Sim, nós passamos, sem contar a questão especificamente do período da enchente em 2008, nós tivemos, pós essa enchente, depois na recuperação dos berços, etc., períodos assim muito difíceis, quando perdemos linhas e serviços, notadamente no segmento de cargas containerizadas, em que não só diretamente os que estavam ligados à atividade portuária, mas como toda a cidade de Itajaí sentiu, né? Então, a movimentação do porto, ou seja, tudo aquilo que é feito na parte de comércio exterior, na parte de logística, ela tem uma importância fundamental aqui para a nossa cidade. O senhor completa agora em agosto 40 anos de porto, trabalhando no Porto de Itajaí como técnico. Esse período que passamos, primeiro semestre de 2019, é o melhor na sua avaliação?
Eu considero assim, ele é o melhor porque ficamos num momento em que passamos dificuldades aí pelos 4, 5 anos e hoje a gente consegue vislumbrar novamente uma condição operacional e principalmente planejando o futuro. Por isso que eu digo que é o nosso melhor momento, não tenho dúvida disso. A gente já tem um norte a seguir. Isso é muito importante para quem está nessa atividade. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta para continuar essa entrevista aqui com o Éder Cassiano Moritz, que é um técnico de nível superior da Superintendência do Porto de Itajaí. Voltamos em seguida, até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o técnico de nível superior da Superintendência do Porto de Itajaí, Éder Cassiano Moritz. Nós estamos falando a respeito do relatório divulgado com relação ao primeiro semestre de 2019, em que o Porto apresentou um aumento de 37% na movimentação. Mas o Éder, além de ser técnico, ele também está completando 40 anos de atuação no Porto de Itajaí, agora no dia 20 de agosto de 2019. E queria que você contasse um pouquinho, Éder, dessa longa jornada trabalhando na equipe técnica do Porto, os desafios enfrentados lá no começo, quando o senhor é recém-entrado, e depois passar por tantos altos e baixos e hoje chegar nesse momento que hoje dá para se dizer é o auge. Então, eu ingressei no Porto em 20 de agosto de 1979, eu fiz concurso, na época o Porto de Itajaí era administrado pela Empresa de Portos do Brasil S.A., Portobras, e eu vim de Brusque, sou natural de Brusque, e aí fiz o concurso, passei e comecei a trabalhar sempre ligado na área operacional, até por uma indicação entra a área operacional, que é uma área interessante e tal, talvez pelo meu próprio perfil, na época já com 19, 20 anos, mas normalmente a gente tem um perfil e eu encarei esse perfil nessa área operacional. Naquele primeiro momento, assim, a gente estava passando por transformações, ou seja, o Porto de Itajaí historicamente sempre foi um porto movimentador de carga geral, essa carga que nós embarcamos hoje em container, ela embarcava solta, em pallets, em caixas, enfim. Os navios vinham para Itajaí, os principais armadores do mundo, justamente porque essa mesma carga que opera hoje em container é a carga que operava naquela época, teve sempre um valor agregado muito alto. Também estávamos começando a fazer a movimentação de carne congelada, principalmente o frango congelado, depois o suíno, etc. O container começando a aparecer. E eu, na realidade, como eu falei, eu sempre fiquei nessa área operacional. Logo, um grande momento assim que eu vivi foi exatamente a enchente de 83, que ela foi um marco para Itajaí, porque ela afetou o Porto de Itajaí. Logo em seguida, em 84, tivemos uma outra enchente. O Porto já estava em obras de recuperação dos berços atingidos. Aí depois, a partir dos anos 85 até os anos 90, já com o Porto recuperado, o container começou realmente a ter uma participação muito forte aqui em Itajaí e começou a haver uma transformação na nossa movimentação de cargas. Aí eu já tinha começado a galgar assim, alguns cargos na minha carreira. Eu fui chefe do subsetor de operações, depois eu fui chefe do subsetor de programação. A partir de 1993 eu assumi a chefia do setor de operações. Depois lá no início dos anos 2000 nós mudamos a nossa estrutura organizacional, então eu fui o primeiro diretor de logística. Nós criamos foi uma novidade em termos de Brasil, criamos uma diretoria comercial também fui diretor comercial, depois voltei para a diretoria de logística, fui diretor executivo.
enfim, a minha carreira então foi exatamente sempre focada nessa parte operacional e acompanhando todas essas transformações. A primeira grande transformação que eu vejo exatamente foi a extinção da Portobras em 1990, quando nós ficamos ligados à Codesp de 90 a 95, e aí já dentro do contexto da Lei 8.630, nós conseguimos, quando eu falo nós, o povo de Itajaí, as autoridades de Itajaí, conseguimos fazer com que o porto fosse municipalizado. Esse foi para mim, fundamental. Então, primeiro em caráter extraordinário por 2 anos e depois, a partir de 97, com um convênio de delegação por 25 anos. Isso transformou Itajaí. Porque eu me lembro bem, quando eu cheguei aqui em Itajaí, o porto, embora estivesse em Itajaí, ele era muito dissociado da própria cidade de Itajaí, ou seja, a cidade de Itajaí tinha o seu porto, mas não participava muito efetivamente do destino do seu porto. Quando o porto passou a ser municipalizado, isso teve um engajamento maior. E aí, logicamente, pela responsabilidade que foi assumida naquela época pelo prefeito de Itajaí, que é o principal responsável pelo convênio de delegação, o Porto de Itajaí começou a ter uma participação muito mais efetiva, se discutiu mais os interesses do Porto de Itajaí, principalmente se conseguiu uma autonomia para que a gente pudesse escolher o destino do Porto de Itajaí, aquilo que seria feito. E foi exatamente nesse período que surgiram as grandes transformações, né? O porto cresceu, primeiro arrendamento, etc. Conseguimos aumentar a nossa movimentação, toda a retroárea cresceu muito durante esse período, dos anos 90 até os anos 2000 agora, e exatamente por causa dessa questão que eu acho que foi primordial, ou seja, o Porto de Itajaí está vinculado ao município de Itajaí, a responsabilidade administrativa. Embora a Lei 12.815 ela tenha atrapalhado esse processo, porque com a 12.815, que é a lei hoje que trata da atividade portuária no Brasil, ela centralizou muito, de novo, as decisões em nível federal, mas enfim, foi um período importante. Nós passamos também em 2008 por um período muito difícil, que foi a enchente de 2008, depois recuperamos o porto, passamos por toda essa trajetória, até que agora, sim, nesses últimos 2 anos, a gente novamente tem prazer em, de novo, ver o Porto de Itajaí novamente sendo uma mola propulsora aqui da nossa atividade comercial, produtiva aqui na nossa região, né? Isso é muito importante. O senhor acompanhou as transformações na gestão, né? Sim. De uma gestão para outra, o porto se municipalizou, aí houve também a participação política no que diz respeito à questão local, momentos difíceis, momentos de recuperação, mas agora chega ao fim essa questão da municipalização, mas o porto já se adiantou, já teve diálogos com o governo federal e há uma sinalização de que pelo menos a gestão continue municipalizada desde que os berços sejam destinados à iniciativa privada, é isso? Então, na realidade, esse período de recuperação agora, obtido nesses 2 últimos anos, foi muito importante para sinalizar ao governo federal, principalmente esse governo atual, né, que também está assumindo agora, né, então com outras ideias, etc., que a municipalização deu certo. E quando eu falo que a municipalização deu certo, é exatamente nesse sentido, assim, nesses 2 últimos anos, assim, a nossa proposta, a proposta aqui do governo municipal, do prefeito Volney, que está hoje à frente do município de Itajaí, foi exatamente de fazermos todo o possível para que a gente pudesse recuperar o Porto de Itajaí, em todos os sentidos, na questão operacional, enfim, na condição operacional e principalmente na sua imagem. Então hoje a gente teve, nesses 2 últimos anos, você mesmo destacou os dados de crescimento e retorno da movimentação em função de todas as ações que foram tomadas. E isso foi muito importante para que a gente recuperasse essa imagem positiva. Automaticamente isso se traduziu lá quando também o nosso prefeito Volney foi a Brasília juntamente com o Dr. Marcelo, que era superintendente naquela época ainda
há 2 meses atrás, em que foi se tratar exatamente, primeiro, da continuidade do convênio de municipalização, que é muito importante, foi sinalizado de uma forma muito positiva, exatamente por essas ações que nós estamos colocando aqui e principalmente por termos já demonstrado e apresentado um projeto futuro, que é um projeto não é para daqui a 2 anos, é um projeto aí para 10, 15 anos, exatamente fazendo com que o Porto de Itajaí tenha sua ampliação e consiga se manter nesse mercado que hoje é muito competitivo. Essa foi uma situação muito positiva e principalmente também a possibilidade exatamente da gente manter o status que a gente tem hoje, que é aquilo que você falou, nós temos 2 berços arrendados, mas precisamos dar uma destinação para os berços públicos, porque na realidade essa questão do berço público, ou seja, aquilo que a gente chama de recinto porto público, para ser mantido alfandegado em condições operacionais, ele tem um custo muito alto. E esse custo muito alto, assim, quando a gente tem uma movimentação acontecendo, a gente consegue fazer com que a gente tenha a condição de manter esse custo. Quando você tem receita, etc., a gente consegue, mas o importante é que a gente agora já tenha também definido que vamos dar ao Porto de Itajaí uma continuidade naquele processo que se iniciou, vamos arrendar as outras áreas também, concessão, conforme está previsto, ainda não está muito definido, mas o importante é que já está bem sinalizado isso, para que a gente tenha uma ampliação, ou seja, nós precisamos sinalizar para o mercado, e esse mercado quer ver, e é importante que ele venha. Quem é esse mercado? São principalmente os armadores, que são os donos dos navios, que exatamente fazem esse transporte marítimo, e os exportadores e importadores, que estão sempre acompanhando para ver exatamente projeções de crescimentos para que eles possam ter a garantia que aquela movimentação que eles vão produzir daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos tenha condição de ser movimentada aqui no nosso porto, no nosso complexo. Então, essa sinalização que tem sido dada agora foi muito importante e a resposta do governo federal foi muito positiva nesse sentido. Tem algum prazo para que saia a decisão é essa? Olha, esse assunto ele está sendo conduzido e a ideia que a gente tem, a última informação que a gente tem é que para o ano seguinte, a gente, nesse segundo semestre, já se tem essa formatação do modelo que vai se aplicar para que no ano seguinte a gente então tenha já definido, ou seja, em 2020 a gente já tenha definido esse processo e aí obrigatoriamente o Porto de Itajaí numa outra situação ainda muito melhor, né? Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o Éder Cassiano Moritz, técnico em nível superior da Superintendência do Porto de Itajaí, que está assessorando diretamente o superintendente. Exatamente, é isso? Exatamente. Nos últimos 3, 4 anos eu tenho feito isso direto. Terceiro bloco, Éder, eu quero perguntar para o senhor a respeito da bacia de evolução, né? Uma parceria com a Portonave e uma decisão também fez com que a administração local optasse por investir 40 milhões de reais para que essa obra possa ser concluída o mais breve possível, o município fique apto a receber a manobra dos navios de 336 metros. É isso? É isso. É importante a gente destacar que essa é uma obra que fez parte lá do Pacto por Santa Catarina, do governo anterior, do governo do Estado, em que foi contratada pelo governo do Estado, enfim, e que era uma forma de compensar o Porto de Itajaí naquela discussão já sobre a questão do ICMS e reduções, enfim, que acabou então o governo do Estado investindo nessa nova bacia de evolução, que é uma obra importantíssima para que a gente
possa manter o nosso complexo portuário, e aí quando eu falo complexo portuário, porque realmente tem a margem direita e a margem esquerda, o terminal da Portonave que atua na carga containerizada também tem essa necessidade. Então essa é uma obra que nós começamos justamente para poder receber esses navios maiores. Hoje nós, no segmento de cargas containerizadas no Brasil, nós já estamos trabalhando com os navios aí com 335 metros, 345 metros e já apontando para os 365, 366 metros. Embora no mundo hoje você já tenha navios com 400 metros operando aí no segmento da Europa para a Ásia. Os armadores, eles sempre vão optando por esses maiores e deixando... Exato, porque quando, assim, isso aconteceu quando o mercado asiático se abriu. E aí, exatamente por uma questão de economia de escala, ou seja, para tornar aquela viagem, que é uma viagem mais longa, viável economicamente, então começou-se a buscar navios maiores para ter um espaço maior para as cargas e isso acabou se tornando uma exigência dos armadores. Aqueles navios que antigamente, ou que anteriormente, melhor dizendo, estavam nesse tráfego de navios, ou seja, nessa movimentação de navios acima de 305 metros, 306 metros, então os de 335, 340 que fazia a Europa para a Ásia, começaram a ser deslocados para outros mercados, que é, no caso, o mercado aqui das Américas, né? Então nós já estamos perdendo, eu sempre falo isso aí, quando a gente fala dessa parte estatística, e eu trabalho muito em cima disso aí, porque nós não estamos recebendo esses navios com 335 metros aqui, então a gente já perde de 30% a 40% na movimentação de cargas containerizadas que poderia estar sendo feita aqui no nosso complexo, por não poder receber esses navios. Então, essa obra da nova bacia de devolução, que permitisse exatamente a gente conseguir fazer o giro desses navios maiores, porque atualmente a nossa bacia de devolução, que é entre a margem direita e a margem esquerda, ou seja, entre Navegantes e Itajaí, nos berços 1 e 2, em ambas as margens, tem uma condição de 400 metros de largura que permite aí nós fazemos o giro dos navios com 307 metros, desde que nós não tenhamos navios atracados em nenhuma das duas margens. Isso já nos dá uma condição operacional restringe a nossa condição operacional, porque quando eu tiver que fazer giro com esses navios maiores, eu não posso ter navios atracados. Então eu já perco tempo nisso aí. Essa nova bacia de devolução, ela vai eliminar esse problema e também vai nos dar condições de receber esses navios maiores. Aí sim, como você falou, como a gente recebeu no início desse ano, agora no decorrer desse ano de 2019, a obra entregue pelo governo do estado inconcluída, ou seja, não oferecendo aquelas condições de projeto, nós fomos obrigados a buscar uma solução, que essa solução exatamente partiu então em utilizar o contrato de dragagem que nós temos de manutenção, que permitia a possibilidade de ampliá-lo, e também com uma parceria aí como você falou, com a Portonave, no sentido de ela investir valores no sentido de pagar esse deslocamento desses equipamentos aqui adicionais, porque para a dragagem de manutenção, esses equipamentos que estão aqui hoje fazendo a conclusão da obra da bacia de devolução não eram necessários. Então, esse deslocamento foi muito importante, né? E agora a gente está muito feliz porque as últimas informações que nós dispomos, e essa é uma informação recente, nós certamente agora, já no decorrer desse mês de agosto, nós vamos concluir as obras. Vamos agora trabalhar no levantamento batimétrico, que a gente chama de classe A, para apresentar os resultados para a autoridade marítima, para já podermos então aí começar o processo no decorrer dos próximos 60 dias para termos a liberação dessa nova bacia de devolução e começarmos as nossas manobras experimentais com esses navios que já estão vindo aqui e posteriormente com os navios já de 335 metros. Aí abre para buscar até mais linhas. Aí nós já temos garantido isso. A partir do momento que nós sinalizarmos, ou seja, a autoridade portuária, os terminais, sinalizar para o mercado, olha, nós já temos condições de receber os navios de 335, 350 metros,
nós já vamos ter esses navios chegando em Itajaí, eu não tenho dúvida disso. Éder, as decisões são tomadas sempre levando em consideração diversas informações. Teve também a sinalização por parte do governo federal de que há uma possibilidade de municipalização, o porto precisa crescer, a obra foi entregue sem a especificação técnica necessária para poder receber os navios. Tem que decidir agora, é agora ou nunca. E a Portonave daí decidiu fazer o investimento de 5 milhões para buscar o equipamento dry hop, é isso? Exatamente, é uma draga específica que foi utilizada para fazer a retirada das obras, retirada das pedras que ainda tinham que ser retiradas, né? E isso fez com que realmente a gente tivesse essa condição de fazer isso rapidamente. Então essa parceria e principalmente também a gente tem que destacar aqui que foi uma ação, foi uma decisão compartilhada, né? Com o governo municipal, com a Câmara de Vereadores que entendeu essa necessidade. E aí eu fico muito feliz porque assim, nesses últimos anos a gente tem conseguido exatamente fazer assim, o porto é municipalizado, a gente tem nosso corpo técnico lá tem a responsabilidade de administrar e buscar as soluções, mas é muito importante compartilhar isso com a sociedade, principalmente também com os poderes constituídos, aí, logicamente o Executivo que tem a responsabilidade pelo porto, mas também a Câmara de Vereadores que vai dar esse respaldo, né? E também eu acho que é importante a gente demonstrar que tudo aquilo que está sendo feito para que a gente tenha os melhores resultados. Não tem necessidade de não abrir essas informações e buscar as decisões, tomada de decisões juntos, né? Isso até porque na hora, depois de divulgar os resultados positivos, também vai saber que teve... Isso é muito importante. Eu tenho certeza que o resultado final disso, quando a gente começar a ter as primeiras escalas aqui vindo, todos nós, itajaienses, vamos realmente nos sentirmos felizes porque garante que o Porto de Itajaí vai ter uma continuidade nesse mercado que é tão concorrido. Hoje em dia, o mercado na movimentação de cargas, na movimentação de navios, ou seja, de navios, etc., e que é o mais importante para o comércio exterior, está muito concorrido. Éder, 2 assuntos rápidos para finalizar. Um com relação à movimentação de veículos, 30 mil unidades de veículos estão sendo... chegam no Porto de Itajaí para serem distribuídas através daqui. Essas mudanças no ICMS, na questão da isenção fiscal de Santa Catarina, que reduziu isso, que está restringindo esse tipo de ação, vão impactar neste ou em outros? Na realidade, a gente com certeza, assim, se ficasse da forma que estava apresentada aí, a gente teria com certeza um reflexo muito negativo nesse sentido. As notícias que a gente tem agora, as últimas notícias, foi que o próprio governo do Estado, enfim, a Câmara, a Assembleia Legislativa também entendeu isso e que agora está tratando isso com mais cuidado. Mas se não for tratado com muito cuidado, os reflexos poderão ser altamente negativos. Então, é importante também ter isso sempre tratando com muito cuidado, porque a concorrência está muito grande. Então, esses grandes grupos, essas trades, etc., elas vão movimentar essas cargas onde for efetivamente mais econômico e mais atrativo, né? Então, é uma preocupação muito forte. E que, pelo que eu tenho visto, acompanhado, assim, o trabalho que tem sido feito nesse sentido, o comitê especial que foi criado para isso, tem conseguido êxito no sentido de demonstrar essa preocupação e para alertar que uma decisão agora errada pode trazer um reflexo negativo e aí talvez irrecuperável. Éder, julho e agosto foram apreendidos no Porto de Itajaí 1,5 tonelada de cocaína, que seria exportada para a Europa. Como é que... O senhor pode comentar para nós como é que foi pego? Claro, na realidade, assim, essa é uma preocupação que se tem, principalmente quem atua mais nessa área é a Receita Federal, né? Ou seja, a autoridade aduaneira também com a Polícia Federal, uma vez que, como se apertou muito os controles em todos os terminais e portos brasileiros, logicamente, certamente, eles vão buscando alternativas para ver se conseguem burlar esses controles.
Eu digo que, felizmente, aqui em Itajaí, a gente tem conseguido, principalmente a Receita Federal e a Polícia Federal, num trabalho muito específico que eles estão fazendo, com uma técnica muito específica para o tratamento desses casos, a gente identificar isso e pegar isso, ou seja, coibir que isso chegue no destino final. Para nós é importante porque significa dizer que os controles e principalmente aquilo que está planejado em termos de plano de segurança, etc., estão sendo observados e estão trazendo resultados, né? Éder, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Aberta. Desejamos um excelente trabalho para o senhor. Parabéns pelos 40 anos de atividade junto ao Porto de Itajaí. Obrigado. Bom, eu agradeço em nome do nosso superintendente, Dr. Fábio da Veiga, em nome de todos os funcionários aí da superintendência do Porto de Itajaí, porque sempre que a gente pode falar um pouco do Porto de Itajaí, a gente consegue assim passar para quem está nos assistindo um pouquinho daquilo que acontece no nosso porto, que é tão importante para a nossa sociedade, né? Então, nós agradecemos e estaremos sempre à disposição quando vocês entenderem que é necessária a nossa presença. Você pode acompanhar este programa pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e pelo canal 14 da NET. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.